Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 21 de maio, estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Contemplando Deus. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 8, a carta e o ministro da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer que nós sejamos carta para que todos possam ler aquilo que Cristo deseja escrever em nós, como ministro da Nova Aliança, levando adiante aquilo que Ele deseja. O mistério da Nova Aliança não é da letra, mas é do Espírito. Para isso a gente precisa estar no Espírito, cheio de vida, levando vida para todos. Senhor Jesus, para isso a gente precisa exercitar nosso Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato quer nos mostrar na sua palavra, com a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual, sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que Ele alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 ao 11. Ó Senhor Jesus. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Êxodo capítulo 33, versículo 7, a parte B, versículo 9, a parte A e versículo 11, a parte A. Ó Senhor Jesus, todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo, transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, buscar comunhão íntima com Deus. Ó Senhor Jesus, Deus deseja escrever em nosso coração, para que sejamos carta de Cristo, escritas, conhecidas e lidas por todos os homens. No entanto, para Deus escrever em nós, é-nos necessário nos aquietar diante dele. Com frequência, faço viagens missionárias para Angola. As estradas no interior desse país não são boas, causando tanta trepidação que podemos dizer que para cada 1 quilômetro percorrido horizontalmente, temos a sensação de percorrer 3 quilômetros verticalmente por causa dos solavancos no carro. Durante essas viagens, vou me lembrando de alguns assuntos importantes a serem citados nas mensagens. Tento escrevê-los legivelmente em meu caderno de anotações, mas por causa dos solavancos, não consigo reconhecer minha letra nem entender o que escrevi. Por vezes, Deus não consegue escrever em nós, porque estamos muito agitados, esperneamos, como crianças na hora de tomar injeção, sendo necessário alguém segurá-las com firmeza na hora de aplicar a medicação. Ó Senhor Jesus, até quando você vai resistir? É para seu benefício que Deus quer escrever em seu coração. Esse escrever é inscrever, esculpir.
Deus não escreve com tinta, e sim com espírito, e o que é escrito em seu interior jamais será esquecido ou apagado, e todos os homens lerão. Você, como ministro da nova aliança, se torna uma carta de Cristo. Todavia, sem sua permissão, nada será inscrito. Abra seu coração, coloque-se diante de Deus como uma folha em branco. Deus quer beneficiá-lo. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Ó Senhor Jesus, com um só coração e um só caminho, podemos orar para que se concretize o propósito do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Se orarmos dessa maneira, teremos confiança em Deus, assim como Paulo descreve em sua segunda epístola aos Coríntios. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Nesses versículos, a palavra glória repete-se várias vezes e podemos perguntar-nos como o ministério da letra, gravado com letras em pedras, pôde ter glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar o rosto de Moisés. Para responder a essa questão, precisamos ler a respeito da experiência de Moisés. Ó Senhor Jesus, leamos o que se diz sobre a experiência de Moisés na carta aos Hebreus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Assim como Moisés, que foi fiel em toda a casa de Deus, precisamos ser fiéis ao Senhor, que nos habilitou e nos constituiu ministros da nova aliança. Se o rosto de Moisés, um ministro da letra, brilhava, muito mais deve brilhar o rosto dos ministros da nova aliança, do ministério do Espírito e da vida. Ó Senhor Jesus, Moisés, ministro da antiga aliança, armava a tenda da congregação fora do arraial. Quando entrava na tenda, a coluna de nuvem descia à porta da tenda, e o Senhor falava face a face com Moisés, como quem fala a seu amigo. Ele tinha um viver de intimidade com Deus. Bastava entrar na tenda, e o Senhor falava com ele. Todo o povo via a nuvem descer para o Senhor falar com Moisés. Arme você também a tenda em sua casa, e exercite seu espírito, para ter comunhão com o Senhor. Marque um encontro com Deus, pois Ele está esperando para falar com você face a face. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o que a gente precisa, para poder ter essa experiência de comunhão com Deus, como Moisés teve, a gente tem que aprender a nos aquietar, nos aquietar diante do Senhor, exercitando o nosso espírito, para a gente de fato ter comunhão com Ele. Comunhão é uma via de mão dupla. Não é só a gente ir diante de Deus e falar e acabou, não. A gente precisa falar, também precisa ouvir. Por isso, irmão, compartilhar, a gente precisa se aquietar. Às vezes a gente chega diante de Deus, com muita coisa na mente, muitos pedidos, muito isso e aquilo e tal, e pensa numa coisa, pensa noutra coisa, e Deus não tem espaço para falar conosco. Então a gente precisa se aquietar diante dele, exercitando o Espírito, invocando o nome do Senhor. E assim, a gente tem que ter comunhão com o Senhor. A gente fala, o Senhor ouve, Ele fala, a gente ouve e pratica. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa fazer o quê? Marcar um encontro com Deus. Senhor Jesus, toda vez que tinha alguma questão, Moisés não resolvia nada por si mesmo.
podia ter a lei, podia estar tudo ali escrito direitinho, mas ele sempre ia ter comunhão com o Senhor para receber direção. E hoje, da mesma forma, nosso ministério é da nova aliança, é um ministério de espírito e vida. A gente precisa exercitar o espírito, né, e extrair vida das situações. Isso a gente só vai conseguir diante do Espírito, diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Né, aqui, como a gente já tem visto durante essa semana, né, para a gente poder entender de fato, né, o que o Senhor quer nos mostrar, né, no ministério da nova aliança, tem que ser feito um paralelo, né, ali entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. A velha aliança, né, a velha aliança e a nova aliança. Ó Senhor Jesus, a gente poder estar claro, né, quanto àquilo que o Senhor deseja falar conosco, né, e como colocou, né, a gente precisa aprender a buscar comunhão íntima com Deus. Ó Senhor Jesus, praticar a palavra, né, quando eu comecei a reunir, os irmãos falaram para mim do invocar o nome do Senhor, fui lá, invoquei o nome do Senhor e tal, né, Senhor Jesus, e depois os irmãos falaram, olha, se você invocar o nome do Senhor, você vai trazer a presença de Deus, e aí você pode ter comunhão com Deus, né, Senhor Jesus. E aí eu orei ao Senhor para ter experiência. Senhor, me dá experiência com o teu nome, né, para viver, aprender a viver na sua presença, aprender a exercitar o Espírito, para que o Espírito, né, possa me mostrar todas as coisas, né, para que sempre que vier a palavra, que acontecer situações no meu dia a dia, né, eu possa sempre checar ali no Espírito, né, se é a tua vontade, né, se não é engano do teu inimigo. Ó Senhor Jesus, o Senhor falando aqui, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então é o Espírito que nos capacita, né? E na pregação do Evangelho a gente vai tendo experiência sobre isso, né? A gente chega para pessoas e fala para invocar, mas tem pessoas que não conseguem falar algo tão simples, né? Senhor Jesus, ou dizer que Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, nós precisamos declarar o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Ó Senhor Jesus, né? E quando a gente declara isso, né, o Senhor ele vai nos dando cada vez mais experiências. E como eu orei para ter experiência, o Senhor me deu experiência. Aconteceu uma situação, né, e eu fiquei ali, né, meio enrolado, né, e agora? Precisava sair daquela situação de qualquer jeito, né, Senhor Jesus. Uma situação que envolvia um problema no meu emprego, né, na época. Ó Senhor Jesus, eu fui invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí o Senhor foi e deu a solução, né, resolveu todo o problema. Aí eu percebi, poxa, esse negócio de invocar o nome do Senhor, né, ter a presença de Deus, funciona mesmo. Ó Senhor Jesus, aí eu passei a ter essa experiência, né? E como colocou aqui, né? Conforme você vai invocando o nome do Senhor, você vai aprendendo a se aquietar diante dele, né? Você vai percebendo que não é só falar, mas é também ouvir o Senhor. Você está na presença de Deus, é o primeiro passo. Agora precisa haver comunhão, né? Senhor Jesus. Você não chama uma pessoa na rua, né? Ou você vai na casa da pessoa, vai lá, né? Bate na porta, toca a campainha, chama o nome do fulano, né? Ô fulano, aí depois a pessoa atende e fala assim, ah, tá bom, só para te ver só, tchau. Não, você chamou porque você quer algo, você quer falar algo com a pessoa, né? Você quer contratar a pessoa. E da mesma forma, nós invocamos o nome do Senhor porque queremos a presença de Deus. E Deus, ele quer a nossa presença. A gente vê em Salmos, né, que até para a gente invocar o nome do Senhor, a gente depende dele. Ele que coloca, né, a vontade de invocar o nome dele, né, de chamar o Senhor na nossa boca, no nosso espírito. Ele que nos desperta para invocar o nome dele. Ó Senhor Jesus, então até nisso a gente depende dele. Né? Então a gente precisa aproveitar esses momentos, né, e buscar comunhão íntima com Deus. A Bíblia fala, né, para a gente buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto ele ainda está perto. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa aproveitar cada momento, né? Não nos distanciar dele, muito pelo contrário, nos aproximar mais e mais, ter comunhão íntima com Deus. Ó Senhor Jesus, né? E aí durante essa comunhão ele escreve no nosso coração, para gente ser carta de Cristo, é Cristo que escreve. Ó Senhor Jesus, né? Cartas de Cristo escritas, conhecidas e lidas por todos os homens. No entanto, para Deus escrever em nós, a gente tem que se aquietar diante dele. Né, Senhor Jesus, a gente fica muito agitado, muitas pressões, muitas situações, e o Senhor ele quer falar conosco, né? Aí eu vou dar um exemplo, né? Em Angola ali, né, cada 1 quilômetro percorrido na horizontal, né, eram 3 na vertical, de tanto que vai quicando, né? Ele tenta escrever e rabisca para cá, rabisca para lá. Não sei se você já tentou escrever em um veículo em movimento, né? Lugar esburacado é terrível, realmente sai um garrancho, né? Ó Senhor Jesus. E às vezes é assim, Deus quer escrever em cada um de nós, quer inscrever dentro de nós sua palavra, quer nos dar uma palavra com impacto, uma palavra que nos transforma, que muda a nossa vida e a gente não sossega. Ó Senhor Jesus, aí a gente não consegue crer,
naquilo que Ele está falando conosco, porque a gente não consegue ter convicção, porque está prestando atenção em outra coisa. Ó Senhor Jesus, é como meu filho, né, que às vezes está ali na frente da TV, vendo um episódio de algum desenho que ele gosta, ou está ali no computador brincando, conversando com os amiguinhos, aí eu falo com ele alguma coisa, Lucas, você tem que fazer isso e isso. Ele fala assim, tá bom. Aí eu percebo que ele está distraído, eu falo com ele assim, o que o papai falou com você? Aí ele, oi? Aí eu falo com ele assim, você viu o que o papai falou com você? Vi. Então repete o que eu falei. Ele, eu não estava prestando atenção. Eu falo com ele, então para e presta atenção agora no que eu estou falando. Ó Senhor Jesus, às vezes nós somos assim, nós estamos distraídos, inquietos, ansiosos com muitas coisas, e o Senhor fala conosco e passa batido. Ó Senhor Jesus, e precisa realmente, né, tá ali diante do Senhor, para que o Senhor consiga ali, né, em paz, né, Senhor Jesus, trazer palavra para nós, palavra que nos transforma, palavra que traz edificação, para que a gente também possa levar a edificação. E outro exemplo, irmão, é de uma criança, né, que tem que receber uma injeção, ele já sabe que vai doer, então ele foge. Né? O bebezinho, quando você vai dar vacina ali, não sabe, né? Então vai lá, toma a vacina, só sente na hora que espetou, mas conforme vai crescendo, já sabe, ó, aquilo ali é uma agulha, aquilo ali vai doer. Ó Senhor Jesus. Né? E aí não quer. Por quê? Porque é infantil, né? Quer fugir, aí tem que ir alguém lá e segurar, né? Com força para poder, Senhor Jesus, aplicar a medicação. Né? O irmão pergunta para nós, até quando a gente vai ficar assim, né? Resistindo? É para o nosso benefício. Né? Agora que a gente já é adulto, né? Então a gente já sabe, mas tem adultos que têm medo de agulha. Né? Só de ver a agulha já passa mal. Prefere às vezes ficar doente do que tomar uma agulhada. Né? Um medo infantil desse Senhor Jesus. Nós precisamos perceber que a gente tem que receber, né, os benefícios do Senhor. E às vezes tem que causar certas situações conosco porque a gente está tomando o caminho errado. A gente foi se constituindo de coisas errôneas, coisas erradas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então o Senhor Ele quer escrever em cada um de nós, mas a gente precisa fazer as coisas também, né, de maneira voluntária. Nós precisamos, como ele fala aqui, né, sem a nossa permissão, nada vai ser inscrito. Deus não pode esculpir em nós, né, inscrever em nós a sua vontade. Ó Senhor Jesus, e como Ele mostrou, né, Ele inscreve em nós com o Espírito. E quando Ele inscreve, não vai ser nem esquecido e nem apagado. Mas o que acontece? Se a gente não sossega, Senhor Jesus, você não vai conseguir, né, perceber. É como na parábola do semeador, né? Algumas sementes caíram na beira do caminho, o solo ali, por ser muito transitada no solo duro. Aí a semente não penetra, ela fica na superfície. Aí vem as aves dos céus e come aquela semente. Né? As aves dos céus ali, depois quando Jesus explica ali, né, a parábola, fala que é o maligno. O maligno vem e arrebata a palavra que foi semeada no nosso coração. Ó Senhor Jesus, se a gente não sossegar, o inimigo vai vir com situações e você não vai perceber o que está acontecendo. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber. Né? Eu faço controle, né, de várias coisas, né, de saúde e tal, então praticamente, né, mês sim, mês não, eu tenho que fazer exame de sangue, então eu tenho que estar sempre tirando sangue, e às vezes tem que tomar remédio, tem que tomar remédio para dor mais forte, aí tem que ser injeção, e às vezes é injeção por vários dias, né, Senhor Jesus. Mas aí acontece, sabe que vai doer, né, vai causar uma situação ali, mas tem que fazer. Né? Por quê? Porque sou adulto, sou esclarecido, não posso ficar igual uma criança fugindo. Né, Senhor Jesus, da mesma forma, nós precisamos ir diante do Senhor, é para o nosso benefício. O inimigo quer sempre nos enganar, né, vai mentir, vai falar mentiras para nós, a gente vai ficar igual um bobo, né, fugindo daquilo que Deus quer fazer conosco e nos ajudar. Aí o dia que Deus te alcança, né, e você passa pelas situações, você fala, poxa, fiquei aqui fugindo, perdi tempo à toa, né, soubesse que ia receber todo esse benefício, já tinha me rendido há muito tempo. É sempre assim. A gente foge depois, quando a gente percebe, vê que só perdeu tempo. Já podia ter sido edificado há muito tempo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso o Senhor Ele quer falar conosco, Ele quer nos dar um só coração, um só caminho. Ó Senhor Jesus, para que a gente tenha temor do Senhor todos os dias, para o nosso bem e bem dos nossos filhos. Né? A palavra fala que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Né? O que traz para nós sabedoria é a palavra. Né? É o sábio de Deus, né? A sabedoria de Deus é o próprio Cristo. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Esse Cristo quer se entregar a nós. Para isso a gente precisa realmente perceber que é um só caminho.
né? Nós temos um só propósito, né? Que é a edificação da igreja, né? Que é cumprir, né, a vontade do Senhor. Quando a igreja for edificada, o Senhor pode voltar, né? Trazer o Senhor de volta. Um só caminho. Para isso a gente precisa crescer no Senhor, né? Ver aquilo que Ele deseja conosco, Senhor Jesus, confiar nele. A gente precisa ter plena confiança nele, né? Para a gente poder trilhar esse único caminho, que é o caminho de Deus. Né? Alguns pensam que todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, não. A maioria dos caminhos, né, é caminho de perdição. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa exercitar o Espírito. Né? Aí ele mostra a oração aqui, né, de Davi no Salmo 51. Né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor precisa criar em nós um coração puro. Bem-aventurados os puros, né, os simples de coração, porque verão a Deus. A gente precisa enxergar Deus nas situações, né, e o Espírito dentro de nós é inabalável. O Senhor fala, né, que um dia Ele vai abalar céus e terra. Né? Ó Senhor Jesus, mas o que vai se manter inabalável? É o Espírito, é a palavra de Deus que foi colocada dentro de nós. Então não são muitas coisas que a gente possa fazer para Deus, mas é de fato a gente tocar na sua palavra com realidade, deixar isso ficar inscrito de maneira permanente em nós. Ou seja, aquilo que é permanente muda a nossa vida, né? Nos transforma para sempre. Ó Senhor Jesus. Né? E aí ele fala conosco a respeito da glória. Né? A gente foi lendo o versículo que foi falando de glória, glória, glória. Né? Uma glória que desvanecia, né? Que ficava ali no rosto de Moisés. A princípio ele não sabia que seu rosto estava brilhando, então quando falaram com ele, ele percebeu e tiveram temor de se aproximar de Moisés, porque ele tinha falado com Deus. Depois ele passou a botar um véu para as pessoas não perceberem que aquilo estava acabando, que aquilo ali era para as pessoas perceberem, olha, ele estava face a face com Deus, e ele estava ali como autoridade de Deus. Ó Senhor Jesus, hoje essa autoridade, esse brilhar está onde? Está no Espírito. Se eu deixar de ter comunhão com Deus, se eu deixar de exercitar o meu Espírito, ó Senhor Jesus, eu não tenho autoridade de Deus. As pessoas vão olhar para o meu rosto e vão ver, ó, não tem nada aí. Ó Senhor Jesus, mas quando você tem a autoridade de Deus, as pessoas se submetem não a você, se submetem ao Senhor, né, Senhor Jesus. Por isso que a gente precisa estar bem atento, né? Moisés, ele foi fiel em toda a casa de Deus. E nós vamos ser fiel ao Senhor, porque Ele nos habilitou e nos constituiu. Ó Senhor Jesus, isso a gente precisa ficar bastante encorajado, né? Às vezes a gente se acha incapaz, se acha fraco, mas se Deus te chamou, Ele vai resolver. Ó Senhor Jesus, o que a gente precisa de fato é crer nele, é estar diante dele, para que Ele possa nos dar aquilo que é necessário, para a gente conseguir ir adiante. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente precisa fazer o quê? Ser fiel. Ó Senhor Jesus, o rosto de Moisés, né, brilhava muito mais, o rosto dos ministros da nova aliança tem que brilhar também, mas é por meio do Espírito, que é o ministério do Espírito e da vida. Ó Senhor Jesus, muitas vezes a gente leva essa palavra para as pessoas que estão acostumadas, né, com uma palavra diferente, aí recebem essa palavra e ficam assim meio sem saber o que fazer, porque olha, eu conheci a palavra desse jeito, agora você está me apresentando a palavra de outro jeito. Mas aí o que acontece? Quando ela percebe que essa palavra é vida, ó Senhor Jesus, aí sim tudo muda, né? Porque uma palavra cheia de espírito e vida leva as pessoas a terem um encontro com Deus. Ó Senhor Jesus, era isso que Moisés fazia, né? Por isso que ele fez esse relato aqui, né, do livro de Hebreus, né, comparando ali, né, a fidelidade de Moisés com a fidelidade de Cristo. Senhor Jesus, Cristo é muito mais fiel, mas nós, como servo do Deus Altíssimo, né, na presença de Cristo, nós precisamos também levar com a mesma seriedade. Ó Senhor Jesus, é aqueles que exercitam o Espírito para que a vida de Deus seja manifesta. Então eu preciso ter um encontro com Deus, Senhor Jesus, para que eu esteja cheio de Deus e também leve as pessoas a ter um encontro com Deus também. Ó Senhor Jesus, por isso que, né, a tenda ela ficava fora do arraial, né, fora do barulho, do burburinho, do monte de coisa. É isso que a gente precisa aprender. Olha, eu vou sair de toda a agitação da minha mente, agitação do dia a dia, do trabalho, disso, daquilo, e vou à presença de Deus. É isso que a gente tem que aprender a fazer, né? Ter um encontro marcado com Deus. Quando Moisés ele entrava, né, imediatamente a nuvem vinha. Da mesma forma, a gente precisa estar com o Espírito exercitado. Quando a gente começar a buscar comunhão com o Senhor, logo ter comunhão. Né? Se a gente demora para ter comunhão com o Senhor, é porque a gente está exercitando um pouco o Espírito. Ó Senhor Jesus. Né? Então o Senhor, Ele deseja falar conosco
né? E a gente precisa aprender a, no Espírito, ter comunhão com Ele também. Então ele fala, na nossa casa, vamos armar nossa tenda, exercitar o Espírito para ter comunhão com o Senhor, ter um encontro com Deus, porque Ele já está esperando para falar conosco. Ó Senhor Jesus, nunca tenha dúvida disso. O Senhor sempre quer falar. O que falta é a nossa parte. Vamos exercitar o Espírito e o Senhor logo vai vir e falar com cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.